Opa, meu celular deu sinal de vida aqui. Bom, então a gente falou já nas aulas anteriores um pouquinho sobre compostos carbonílicos. Eu mostrei rapidamente como é que funcionava o rearranjo de McLafferty, mas agora a gente vai realmente entender como é que esse processo funciona, e vai entrar um pouquinho mais em compostos carbonílicos propriamente ditos, certo? Então eu tenho várias classes diferentes de compostos que contêm a carbonila. Como a gente já viu em infravermelho, de forma semelhante, aqui também a gente tem mecanismos de fragmentação específicos que advêm dessa presença da carbonila, certo? Então a gente vai trabalhar com aldeídos, com cetonas, com ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, cloretos de acila, eu acho que a gente falou um pouquinho, aletos de acila, certo? Então, eu tenho diversas classes de compostos que têm em comum a presença da carbonila. E todas elas vão ter alguns mecanismos, tem mecanismos próprios, específicos de cada classe, mas tem mecanismos que são associados à presença da carbonila. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, certo? Esse slide aqui ele mostra uma apanhado geral dos rearranjos de McLafferty, e esses íons que aparecem aqui, que tem a massa destacada, a razão massa-carga destacada, eles são íons característicos desses tipos de compostos. Então, quando eu tenho um aldeído, normalmente eu vou ver esse hemoverzete 44. Quando eu tenho um ácido carboxílico, eu vou ver o 60. Quando eu tenho um éster metílico, eu vou ver o 74. Quando eu tenho uma amida primária, eu vou ver o 59. Então, são íons característicos para a caracterização, característicos para caracterização é meio estranho, né? Mas característicos para a identificação dessas classes de compostos. E aí, associado, esse conhecimento associado ao que a gente já viu para as outras classes, permite que a gente chegue mais próximo de determinar uma estrutura, beleza? E aí a gente vai ver esses compostos, o estudo desses compostos, um a um. A primeira classe de compostos carbonílicos é a mais simples entre elas, que é a classe dos aldeídos. De forma geral, aldeídos alifáticos têm íons moleculares de baixa intensidade. Quando a cadeia começa, quanto maior a cadeia, isso é uma regra genérica, né? Quanto maior a cadeia, menos a gente vai ver do íon molecular, certo? Maior o grau de fragmentação, menos a gente vai ver o íon molecular. A exceção a isso são aldeídos aromáticos. Quando eu tenho um aldeído aromático, normalmente eu vejo um íon molecular forte, mas, de novo, se eu tiver uma cadeia alifática longa ligada a esse anel aromático, eu não vou ver tão proeminentemente o íon molecular, certo? E aí a gente tem fragmentos característicos, como o de razão massa-carga 29, o M-29, o M-43, o hemoverzete 44, que é o de McLafferty, e os aromáticos também têm essa característica de perder um próton e de perder o COH, certo? Então a gente vai observar nos alifáticos, principalmente clivagem alfa. Então, a saída a clivagem entre o carbono carbonílico e o carbono alfa, aliás, desculpa, a clivagem alfa de um lado perdendo o hidrogênio, então sai um radical hidrogênio e forma um íon acílio, ou a clivagem alfa do outro lado, entre o carbono carbonílico e o radical alquila, vai gerar também o íon acílio, certo? Então, essa clivagem é bem característica de compostos carbonílicos. A ligação, o fato da carbonila ser um grupo tão polar, faz com que a ligação entre a carbonila e o carbono alfa seja polarizada. Então, essa polarização ela favorece a clivagem entre esses dois grupos. Além da clivagem alfa, a gente tem clivagem beta, certo? A clivagem beta ela é favorecida tanto pela saída do radical com o elétron desemparelhado no oxigênio, certo? Ela é favorecida por causa dessa saída de um radical estável, e
de forma geral, em compostos carbonílicos, que eu tenho uma cadeia com pelo menos 4 átomos de carbono, eu vou observar esse rearranjo. Rearranjo de McLafferty, onde eu tenho a carbonila, certo? A partir da carbonila eu conto alfa, beta, gama. Se eu tiver um carbono gama portando hidrogênio, eu vou ver esse rearranjo. E esse rearranjo ele leva à formação, no caso de aldeídos, do fragmento característico de razão massa carga 44. A gente observa isso no espectro, por exemplo, do butanal, um aldeído ainda pequeno, íon molecular de alta intensidade, certo? Clivagem alfa 0,71, clivagem com a saída do radical hidrogênio, certo? E assim a gente segue. O 44 vindo do McLafferty, todos os, eu acho que nesse aqui fica mais fácil de ver, ó. Os íons que a gente vê característicos de aldeídos, eles todos aparecem nesse espectro. Então, 29, o menos 29, menos 43, menos 44. Certo? A gente observa todos os íons característicos. Como eu falei, esse íon molecular aqui, ele é tão intenso porque eu tenho um aldeído pequeno. Se a cadeia cresce muito, a intensidade desse íon molecular diminui. Certo? Aqui eu tenho o 57 com a perda de uma metila, o 44 com rearranjo de McLafferty, e assim por diante. Beleza? Para aldeídos aromáticos, de forma geral, a gente tem o íon molecular de alta intensidade, você vê que ele é próximo do pico base. O pico base vem da clivagem alfa entre a carbonila e o anel, certo? Eu tenho o M-1, que é a clivagem alfa também entre a carbonila e o hidrogênio. E no mais eu tenho a fragmentação do anel, que é de menor intensidade do que os demais. Beleza? Então, para aldeídos, a gente vai ver clivagem alfa, clivagem beta, principalmente, e rearranjo de McLafferty. No mais, é a fragmentação da cadeia alquílica, né? A cadeia que está ligada àquela carbonila. E aí é o geralzão que a gente já viu para os hidrocarbonetos anteriormente. Dúvidas? Não? Então, Professor, eu tenho uma. Pode falar. Por exemplo, por que, como é que eu posso dizer? Quando tem vários hidrogênios ligados à cadeia carbônica, beleza? Por Certo. que se quebrar uma ligação desse hidrogênio com a cadeia carbônica, várias vezes vai se repetir o mesmo íon molecular? Por que esse não aparece em maior intensidade? Eu não sei se fiz entender. Mais ou menos. Você está dizendo o seguinte: eu posso perder qualquer um dos hidrogênios e tudo isso vai levar ao mesma razão massa carga, é isso? Isso. Aí, por que não aparece maior intensidade? Certo, entendi. Eu acho que eu entendi. Primeiro, a saída de um radical, o radical hidrogênio, o hidrogênio radicalar, ele pode sair de qualquer átomo. Isso aí, de qualquer átomo não, de qualquer ligação. Isso aí você está certo. Só que ele vai sair principalmente da ligação que tiver mais polarizada, certo? Então, a saída de um radical hidrogênio, ela é importante quando esse hidrogênio está ligado ou a um heteroátomo ou a um carbono mais eletrofílico, certo? Quando eu estou ligado a carbono sp3, eu não vou observar de forma considerável essa saída do radical hidrogênio, certo? Eu vou observar quando eu tenho, via de regra, quando eu tenho o hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo. Esse átomo mais eletronegativo pode ser um heteroátomo, um nitrogênio, um oxigênio, pode ser um carbono ligado, um carbono que ficou mais eletrofílico em função da forma como ele está ligado a um heteroátomo, por exemplo, uma carbonila, ou pode ser mais eletrofílico por
por conta da sua hibridização. Então, se eu tenho, por exemplo, um alcino terminal, aquele hidrogênio ligado ao alcino, aquela ligação carbono-sp hidrogênio, ela é polarizada, certo? O alcino, quanto maior o caráter S, maior a eletronegatividade do carbono, então maior a polarização dessa ligação. Então você observa no espectro essa relação, certo? Quando eu tenho só carbono hidrogênio, eu posso ter saída de radical hidrogênio, mas essa saída não é importante o suficiente, não é em quantidade suficiente para gerar um sinal apreciável no meu espectro. As quebras de ligação carbono-carbono, por exemplo, são bem mais importantes. Respondi? Deu para entender? Deu. Agora favoreceu. Tá. Deixa eu ver se eu tenho algum... Não sei se eu tenho algum alcino pronto aqui. Tá. Não, vamos seguir, depois eu vejo se eu anoto alguma coisa para mostrar para vocês alguns exemplos. A carbonila é o mais importante, é o importante que a gente vai ver agora, mas tem outros exemplos também dessa saída. Pronto, um exemplo mais clássico para esse tipo de quebra, de saída de radical hidrogênio, é o tolueno. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que está na aula passada, mas eu acho que eu tenho no livro. O tolueno ou de forma geral, os aromáticos que têm uma ligação, pelo menos o hidrogênio ligado ao carbono, diretamente ligado ao anel. Cadê? Certo. Ó. Vejam a diferença aqui. Ó. No caso do benzeno, se eu não tiver nenhum substituinte no anel, o íon molecular é o pico base, 78. Você vê que a perda de um hidrogênio aqui leva ao 77. Você vê que ele é bem, em relação ao 78, ele é bem pequeno, certo? A quebra a saída de um radical hidrogênio, de um hidrogênio radicalar, ela acontece, ela é possível, ela acontece e eu vejo no espectro, mas você vê que é bem menor, certo? Já no caso do tolueno, o tolueno tem razão massa-carga, aliás, tem massa molecular 92. Então, o íon molecular do tolueno é 92, ele tem alta intensidade aqui, só que a saída de um hidrogênio radicalar forma primeiro o íon benzílico, esse íon rearranja para formar o tropílio. Deixa eu ver se tem o tropílio aqui. Pronto. Esse aqui é o tropílio, né, que eu já falei na aula passada. Ele rearranja para formar o tropílio. Então, a saída de um radical hidrogênio, nesse caso aqui, ela é muito favorecida. E é isso que a gente vê no espectro. Beleza? A gente vai ver, não é que não aconteça, é que ela só vai acontecer em quantidade suficiente para nos trazer informação estrutural quando eu tenho alguma propriedade estrutural, alguma propriedade do composto em si, que leve à saída mais fácil desse radical hidrogênio radicalar. Beleza? Vamos lá. Então, se eu tenho um aldeído, a perda de um hidrogênio radicalar é favorecida. Beleza? A primeira diferença que a gente vai notar em cetonas é que isso não acontece. Eu não tenho hidrogênio ligado à carbonila, então o M-1 ele não vai aparecer com tanta intensidade, certo? De forma geral, em cetonas a gente tem o íon molecular de alta intensidade. A gente vai ver o rearranjo de McLaughlin se eu tiver pelo menos um dos lados da cadeia grande o suficiente, preciso ter pelo menos 4 carbonos, certo? E, no geral, a gente vai ver essa perda de metila, depois de metileno, de mais metileno, assim por diante, certo? Então, vamos dar uma olhadinha na cetona. Pronto, se eu tiver uma cetona pequena, vocês veem que de um lado eu tenho um grupo etila, do outro lado eu tenho um grupo metila, beleza? Então, se eu tiver a quebra entre o carbono carbonílico, né, quebra da ligação alfa, carbono carbonílico e carbono alfa, aqui, eu tenho tanto a geração do íon com essa quebra desse lado, como a geração de um íon com a quebra desse lado. Deixa eu ver se eu anotei aqui.
Beleza? Então, se eu quebrar desse lado, eu pensei que eu tinha colocado já no slide, mas se eu quebrar desse lado, o íon molecular perdendo uma metila gera o íon 57, certo? Se ele perde se a quebra acontece aqui, eu gero o íon 43. Nos dois casos, eu tenho a formação de íons semelhantes, só que, como eu falei para vocês, acho que na segunda aula de massas, a saída do grupo alquil maior, isso se traduz no espectro, a saída de um grupo alquil maior é também favorecida, certo? Então, íon de razão massa carga 43. Beleza? Uma coisa que a gente pode notar nesse espectro, vocês veem que eu tenho carbono carbonílico, carbono alfa, carbono beta, não tenho carbono gama. Como eu não tenho carbono gama, eu não tenho rearranjo de McLafferty. Porque ele não tem aquele favorecimento que eu falei para vocês de um intermediário de 6 membros, um anel de 6 membros. Um rearranjo, nesse caso aqui, teria um anel de 1, 2, 3, 4, aí o hidrogênio, 5 membros. Esse rearranjo, apesar dele poder acontecer, ele é bem menos favorável do que num anel pouco tenso, como é o caso de 6 membros. Beleza? Aqui, a gente já tem uma cadeia longa o suficiente para ter o carbono gama com hidrogênio, e aí o rearranjo acontece, certo? A gente vê o íon molecular, vocês veem que agora ele é bem menos intenso. Ó, quando eu tenho uma cadeia, quanto maior a cadeia, menor vai ser esse íon molecular. Certo? Ainda assim, eu consigo enxergar, é um íon apreciável, certo? Eu tenho a perda de uma metila, e eu vou ter principalmente o rearranjo, eu vou ter a cadeia, a quebra da ligação alfa, gerando 43, é o mesmo 43 que a gente vê aqui, ó, é essa quebra aqui. Ó. Gera esse íon desse lado aqui, CH3CO, 43. Nesse caso aqui, ele continua sendo o íon molecular, ou o pico base, desculpem, continua sendo o pico base, só que agora eu vou ter a formação do íon referente ao rearranjo, certo? Rearranjo de McLafferty. Vocês veem que ele é bem intenso aqui. Se eu tivesse uma cadeia longa desse lado aqui, eu teria a formação também de um rearranjo de McLafferty desse lado aqui, certo? Lembre-se, quando a cadeia for grande o suficiente, num composto carbonílico, se esse rearranjo puder acontecer, ele vai acontecer. Ele é um dos rearranjos mais comuns para compostos carbonílicos, compostos insaturados, e gera normalmente íons de alta intensidade. Beleza? E aqui a gente tem cetona cíclica. A gente viu a fragmentação de álcools cíclicos. A fragmentação de cetonas cíclicas vai seguir um mecanismo semelhante, né? Eu tenho a abertura do anel e a fragmentação com redução desse anel também, certo? Então eu tenho, nesse caso aqui, o pico de razão massa-carga 98 é o íon molecular, certo? Esse íon molecular ele pode ser quebrado de forma a clivar esse anel, certo? A clivagem desse anel ela pode gerar a saída de um eteno, de uma molécula neutra, e eu continuo com o meu cátion radical, de razão massa-carga 70. Esse cátion radical ele ainda pode perder tanto radical como molécula neutra, e aí ele perde uma molécula de CO2 e gera o cátion radical de razão massa-carga 42. Certo? O 70 está aqui. 42 está aqui. Beleza? Além disso, é muito comum também rearranjo em compostos carbonílicos cíclicos, onde eu tenho a abertura, a clivagem desse anel, a migração de um hidreto, então esse hidrogênio migra para cá, e aí eu tenho a clivagem de uma ligação entre o carbono beta e o carbono gama. Essa clivagem gera um íon acílio conjugado a uma dupla ligação, certo? Normalmente, quando eu tenho a formação de íons conjugados, essa carga é distribuída entre a conjugação, entre as duplas ou triplas ligações, certo?
Por isso que esse íon é tão estável. Então, é o pico base da minha cetona cíclica, certo? A gente consegue ir explicando o espectro. Eu tenho migração de hidreto, como eu falei, mas além disso eu posso ter a saída de radical metila, por exemplo. Aliás, não, deixa eu voltar aqui. Esse hidreto migrou para cá, certo? Depois que esse hidreto migra para cá e forma uma metila, então eu tenho uma metila nesse carbono terminal aqui, essa metila pode sair também com radical e formar um ciclo. Então essa metila sai como radical, o elétron que sobra dessa ligação aqui, ele forma uma nova ligação com esse radical aqui, forma um ciclo e gera o íon de razão massa carga 83, certo? Esse mecanismo é importante porque se você observar num composto desse tipo, composto cíclico, pode não ser tão intuitivo como é que ele pode perder uma metila, já que ele não tem nenhuma na estrutura base. Eu só tenho metilenos, ó, CH2, 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 CH2 aqui. Então, para que haja a saída dessa metila, eu preciso de um rearranjo. Primeiro, uma migração de hidreto, depois que esse hidreto migra para cá, forma essa metila terminal, a metila sai como radical, e eu tenho a formação de uma nova ligação, formando um ciclo menor. Essa redução de ciclo é bem comum, certo? A minha carbonila agora ficou extracíclica, com a carga localizada no oxigênio. Beleza? Dúvidas? Para cetonas aromáticas, sempre que eu tiver uma anel aromática, eu vou seguir essa mesma regrinha. Eu vou ter um íon molecular de intensidade razoável, certo? Eu tenho o íon molecular aqui. Se a gente observar, a gente olhou lá atrás, deixa eu ver. Ó, essa cetona linear, alifática, aliás, desculpem, com dois substituintes alifáticos, tem razão massa carga 128, certo? Íon molecular 128. Olha a intensidade do íon molecular. Beleza? Já quando eu tenho uma cetona com uma massa semelhante, 8 unidades menor, só que um dos lados dessa cetona é aromático, você vê que o íon molecular ele fica bem mais intenso. A presença do anel aromático geralmente leva à formação desse íon molecular mais intenso. Então eu tenho o íon molecular, eu tenho a clivagem alfa desse lado, perdeu uma metila, certo? Perdeu uma metila, formou 105. Eu tenho essa clivagem alfa gerando o radical fenílico, o cátion fenílico, 77, beleza? E tem ainda o 43 lá embaixo, né? A gente tem, para cetonas aromáticas, a gente tem cetonas que pelo menos um dos dois lados é aromático, eu vou ter a mesma fragmentação que eu observei para compostos aromáticos anteriores, mais a fragmentação característica do grupo carbonila. Beleza? Vejam que eu não tenho carbono gama, não tenho carbono gama que possa formar rearranjo de McLafferty, que eu poderia considerar, por exemplo, ó, eu tenho carbono carbonílico, aí eu poderia considerar alfa, beta, gama. Só que esse carbono gama aqui, apesar de ter hidrogênio, eu não tenho como formar um anel de 6 membros intermediário para reagir com essa carbonila aqui, né? Para fazer o rearranjo com essa carbonila aqui, porque o anel de 6 membros aromático, ele é plano, ele tem toda a obstrução, a restrição que um anel aromático porta. Dúvidas de cetonas? Professor, seria possível um rearranjo onde acaba formando um epóxido, no caso, o oxigênio fazendo ligação com um ciclo? Como é que eu posso dizer? Pode acontecer, só que ele é incomum, incomum de observar esse sinal, porque o epóxido ele cliva com muita facilidade. Entendeu? Por causa da angulação das ligações, né? Também. O carbono
de um epóxido, ele tem eletrodeficiência comparável ao da própria carbonila. Você tem, além do hidrogênio, do oxigênio eletronegativo puxando a nuvem eletrônica para si, você tem uma alta tensão anelar por conta do anel de 3 membros. Então, assim, teoricamente ele pode formar, mas você não observaria ele porque ele quebraria muito rapidamente. Uma das reações que se pode fazer, então, por exemplo, uma das reações que pode fazer para determinar a posição de uma dupla ligação numa cadeia, por espectrometria de massas, uma das coisas que você pode fazer é epoxidar essa dupla ligação. Porque aí, quando eu formo o epóxido, digamos que eu tenha, peraí, viu? Digamos que eu tenho uma cadeia, e nessa cadeia eu tenho uma dupla ligação, e eu não sei onde essa dupla ligação está. Vocês devem lembrar que eu falei que essa dupla ligação, durante o processo de ionização, ela migra de lugar e fica difícil de localizá-la. Uma das coisas que a gente pode fazer para determinar a posição da dupla ligação é epoxidá-la. Quando eu formo o epóxido, agora eu localizo essa insaturação, a mãe, né? Saturação mãe, e agora eu vou ter a clivagem desse epóxido. Eu tenho tanto a abertura do epóxido, fácil, certo? E aí, abrindo esse epóxido, eu vou ter aquele rearranjo que eu mostrei anteriormente, então pode quebrar aqui, tem possibilidade de quebra mais específicas, e eu tenho também clivagem alfa. Eu vou ter várias clivagens que vão acontecer ao redor do epóxido, e aí eu localizo onde estava a dupla ligação na estrutura de origem, certo? Ô, professor, mas se rompesse essa ligação sigma que está entre o carbono 3 e 4, não formaria outro grupo funcional, né? Seria mais ou menos instável. Como é? Se romper qual ligação? Essa aí que está ligando o carbono 3 e 4. Seria possível isso acontecer? Ela quebra também, só que aí você ia formar um éter onde eu tenho um cátion radical. Aí ele quebra. Assim. A gente está justificando na espectrometria de massas aqueles fragmentos que se formam com mais intensidade, que aparecem no espectro, certo? Mas, via de regra, qualquer ligação orgânica, ela pode quebrar. Ela pode ser quebrada por ionização eletrônica, certo? Só que o que a gente vai observar no espectro é aquela que é gerada por mecanismos que geram íons estáveis ou que vem de ligações, de quebra de ligações que são muito favorecidas, certo? Então, assim, em teoria, essa ligação poderia quebrar e formar esse éter com um radical de um lado e um carbocátion do outro. Aí isso aqui é um exercício de raciocínio teórico, certo? Não é o que vai acontecer de verdade, não. Mas aí, por exemplo, um dos pares de elétrons livres aqui ia formar uma dupla ligação aqui, e aí a carga fica localizada no oxigênio, e aí eu tenho um cátion radical, um novo cátion radical formado, certo? E aí rearranja de novo. Tudo isso como exercício de raciocínio pode acontecer. Mas o que a gente vai ter que fazer é olhar o espectro, olhar aqueles íons que foram formados e justificar a presença daqueles fragmentos baseado no mecanismo, certo? Beleza? Massa, entendi. Certinho. Quando você trabalha com carbocátions, e principalmente carbocátions íons radicais, intermediários reativos, na verdade, de forma geral, eles reagem muito prontamente com qualquer coisa, com qualquer estrutura orgânica, qualquer ligação orgânica que esteja ao redor, certo? Só que tem tipos específicos
de mecanismos que vão acontecer com mais frequência. E são esses íons que a gente vai observar. Então, por exemplo, aí não é especificamente espectrometria de massa, mas se eu pensar num carbocátion, ele é um carbono que é deficiente em elétrons. Qualquer eletrófilo que tiver ao redor, qualquer estrutura que tenha um eletrófilo que tiver ao redor, vai reagir com ele rapidamente. Certo? Se eu tiver um carbânio ele vai atacar prontamente uma espécie eletrofílica. Então, se eu tiver um carbânio, ele vai atacar uma carbonila que está presente. Enfim, se eu tiver um radical, não seja cátion radical, mas um radical, ele vai atacar por inserção e ligação sigma, por exemplo. Então, cada um vai ter um mecanismo que a gente vai conseguir explorar dentro da química orgânica. Para a espectrometria de massas, especificamente, a gente trabalha com a química dos carbocátions, certo? Apesar de ser cátions radicais, o que rege principalmente os fragmentos que a gente vai observar é a estabilidade e a formação de carbocátions. Certo, onde foi que eu parei? Beleza, para ésteres. E agora eu introduzo, além da carbonila, eu tenho mais um oxigênio na estrutura, certo? Então eu vou ter mais uma fonte de clivagem, mais uma fonte, mais um sítio de clivagem. Então, para ésteres, de forma geral, eu vou ter íons moleculares de baixa intensidade. Quanto maior a cadeia, menor ele fica, até o ponto que desaparece. E eu consigo determinar a presença, por exemplo, se eu tiver éster metílico, eu vou ter principalmente o M-31 e os fragmentos de razão massa carga 59, 74, vai crescendo, certo? Para ésteres maiores, aí eu vou ter os específicos a depender do tamanho da cadeia. Se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, esse aqui é um éster metílico de um lado, se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, e pode ser tanto do lado do ácido como do lado do álcool, pensando nos precursores, né? Se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, eu vou observar o rearranjo de McLafferty. 74 é característico de ésteres metílicos que tem uma cadeia de pelo menos 4 átomos de carbono. Beleza? Então, se eu tiver pelo menos o butanoato de metila, eu vou observar o 74. Se eu tiver pentanoato, hexanoato, assim por diante, eles vão aparecer também. Então, é característico de ésteres metílicos. Beleza? Então, primeira coisa, íon molecular de baixa intensidade. Olha aqui. Certo? Eu vou ter o rearranjo de McLafferty, gerando o 74, certo? E vou ter a clivagem da cadeia alquílica, que vai sendo formada sequencialmente. Nesse caso aqui, no éster metílico propriamente dito, eu não tenho McLafferty desse lado, né? Do lado da porção do álcool, porque eu não tenho uma cadeia grande o suficiente. Mas se à medida que a cadeia cresce, eu vou observando os outros fragmentos. Deixa eu ver, isso aqui é uma... Eu tinha preparado para dar em 2 aulas, mas como a gente já tinha dado um pedaço na anterior, dá para seguir. Certo, então eu tenho o éster metílico com a cadeia de pelo menos 4 átomos de carbono do lado do ácido precursor. E aí eu vou ter os rearranjos envolvendo a carbonila, certo? Agora, nesse caso, lembre-se que eu tenho um grupo altamente eletronegativo, então a ligação bem polarizada, a quebra inicial com a fragmentação do íon molecular é bem favorecida, então ele aparece muito pouco, certo? E aí eu vou ter clivagem alfa, rearranjo de McLafferty, quando possível, vou ter formação de cetenos também. Então, se eu tiver a migração, por exemplo, do hidrogênio do carbono alfa carbonila para o oxigênio do éster, eu vou ter a saída de um álcool e a formação de um ceteno, certo? Então, sai um ceteno como molécula neutra e eu tenho o álcool como íon molecular, desculpem, como cátion radical, certo?
essa regra sempre vai ser obedecida. Se eu tenho a saída de uma molécula neutra, a partir de um cátion radical, eu preservo essa natureza de cátion radical. Além da formação do ceteno, eu posso ter formação do ceteno também no rearranjo McLafferty, certo? Vejam que agora, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um intermediário. Quando eu tenho uma carbonila, nesse caso aqui, uma carboxila, né? Mas uma carbonila ligada ao anel aromático, e eu tenho um substituinte, pelo menos metilênico, em orto, eu tenho a possibilidade de rearranjo intramolecular aqui, porque eu vou formar um intermediário de 6 membros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui seria carbono carbonílico, alfa, beta, gama. Carbono gama, portando hidrogênio, favorece a formação do rearranjo de McLafferty. E aí, novamente, sai um álcool e eu tenho a formação do ceteno. Certo? Fragmentação característica de ésteres. Beleza? Se eu tiver uma cadeia grande o suficiente desse lado, eu formo uma McLafferty também desse lado. Dúvidas? Professor, não teria um exemplo um pouco mais simples? Eu me passei nessa parte do rearranjo. De qual? Do de McLafferty? Sim, esse anterior aí. Eu me passei aí. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Peraí, viu? Só encontrar aqui. Não é essa. A qualidade da câmera não ajuda, mas deixa eu ver aqui. Bom, digamos que eu tenho um éster que eu tenho a cadeia longa o suficiente dos dois lados, certo? Tenho carbonila. 1, 2, 3, 4. Eu tenho hidrogênio desse lado. Aqui eu tenho desse lado. 1, 2, 3. Aí eu tenho R2 e aqui eu tenho R1. Certo? Dá para enxergar? Dá sim. Opa. Certo. Então eu tenho a possibilidade de formar o rearranjo de qualquer um dos dois lados. Certo? Se eu formar o rearranjo desse lado, eu vou ter isso aqui. Isso aqui com esse lápis fica meio ruim, mas vamos tentar. Não. Contrário. Esse lápis não ajuda muito, mas vamos lá. Certo. Se eu fizer o rearranjo desse lado, eu vou ter a formação do íon, desse íon assim. Opa. Certo? Se eu fizer o rearranjo desse lado, eu quebro essa ligação aqui e vou formar esse íon
esse íon radical aqui, certo? Eu posso fazer o Beleza. mesmo rearranjo, eu posso fazer o mesmo rearranjo do outro lado, se eu tiver uma cadeia longa o suficiente. E agora eu vou formar essa espécie aqui. Ó. Opa, não. Isso aqui não deu certo, não. É assim. Olhar. Certo? Dá para entender aí? Dá sim. Então, se eu tiver tiver um éster com cadeias laterais grandes, assim, grandes o suficiente, pelo menos 4 átomos, né? A carbonila mais 3. E no terceiro, nesse carbono gama, eu tiver um hidrogênio ligado, eu vou ter a possibilidade de formar esse rearranjo. E aí eu vejo os íons dos dois lados. Quando eu tenho ésteres metílicos, por exemplo, fica mais fácil porque eu já sei o que esperar. Eu espero aquele 74. Então, independente do tamanho da cadeia do lado do ácido, não importa, eu vou ver o 74, certo? Se eu tiver... Isso serve para outras espécies também. Então, por exemplo, se eu tiver um éter metílico, vai ser assim. Se eu tiver um éter etílico, por exemplo, um éster etílico, por exemplo, eu vou ver, em vez do 74, eu vou ver o 88. E assim vai. Então, quando eu tenho uma estrutura que eu suspeito que seja um éster, por exemplo, isso pode acontecer, sei lá, eu estou trabalhando com estrutura, eu não sei qual é, mas eu fiz o infravermelho e eu vi lá que ele tem uma carbonila característica de éster. E aí, então eu já vou fazer a espectrometria de massas com essa informação na cabeça. Aí vejo o espectro de massas dele, daquele composto, e vou procurar, será que aquele composto tem uma fragmentação característica de éster? E aí eu vou procurando os fragmentos, certo? Essa abordagem tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você, sabendo de antemão qual é o grupo funcional presente naquela estrutura, você já vai, você faz a análise desses fragmentos mais rapidamente. E a desvantagem é a mesma, porque você já sabendo disso, você fica um pouco com viés, com um certo vício. Eu vou procurar a fragmentação que me diz que aquilo ali é um éster. Beleza, isso não tem problema. Mas e aí se eu tiver outro grupo funcional que não apareceu? Ou que foi encoberto no infravermelho? Pode ser que isso fique na minha cabeça e eu não consiga encontrar, sabe? Então a gente tem que olhar o espectro com calma. Certo, deixa eu tirar aqui. Beleza? Então, fragmentação de ésteres. É importante lembrar do ceteno, porque essa saída de álcool, ela pode não ser tão trivial se você não souber dessa migração de hidreto. Certo? Ácidos carboxílicos. Agora eu não tenho mais duas possibilidades, né? Se houver rearranjo de McLafferty, ele vai acontecer só de um lado da molécula. Normalmente eu tenho íons moleculares de baixa intensidade. Quanto maior a cadeia, mais baixa essa intensidade. A não ser em ácidos aromáticos, de forma geral, para compostos aromáticos, o íon molecular é de alta intensidade, a não ser que eu tenha uma cadeia grande lateral. E aí a fragmentação dessa cadeia lateral ela pode sobrepor e diminuir a intensidade do cátion radical do íon molecular, certo? Mas, via de regra, compostos aromáticos têm íons moleculares de intensidade média a alta. Os fragmentos principais dos ácidos carboxílicos são
o M-17, que é a saída da hidroxila, o M-45, que é a saída da carboxila, e os íons com razão massa carga 45 e 60, que vem da porção do próprio ácido. Certo? Então a gente vai observar, por exemplo, no ácido propanóico, eu tenho um íon molecular de alta intensidade, certo? O M-1 também intenso, a saída desse hidrogênio. Eu tenho um M-17 de alta intensidade, a saída da hidroxila. Eu tenho um M45, razão massa carga 45, de alta intensidade. Quando vocês, de intensidade razoável, né, pelo menos. Quando vocês não souberem qual é, eu vi o fragmento de intensidade razoável e eu não sei ainda de onde é, você começa a quebrar nos possíveis sítios de clivagem da molécula para tentar entender como é que ele chega no 45, certo? Então, se eu observar, por exemplo, uma clivagem alfa, carbonila, carbono alfa, clivou aqui. Então eu tenho 12 do carbono, 32 dos dois oxigênios, mais 1 do hidrogênio. 32 mais 12, 44, mais 1, 45, certo? Então um exercício interessante para entender como é que funciona é quebre a molécula nas posições onde é mais provável que a quebra aconteça e veja qual é o íon gerado, qual é a razão massa carga daquele íon gerado. E aí, normalmente, você vai encontrar ele no espectro, certo? O que mais? Eu tinha colocado aqui, esqueci. Certo, então M-1, M-17, a clivagem alfa. Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a clivagem alfa gerando o íon carboxilato, né, da própria clivagem, o 45, e tem o M-45, que vai gerar também o íon importante no espectro, certo? E aí eu tenho esse íon carboxilato formado, beleza? Então, na dúvida, não sei como é que determinado íon foi formado. Começa a quebrar nos locais mais prováveis, onde a quebra aconteça, e aí você consegue encontrar os íons que você vê no espectro. Beleza? E aí, primeira coisa que a gente vê de diferente. Esse ácido carboxílico tem 3 átomos de carbono, certo? Então eu tenho carbono carbonílico, carbono alfa, carbono gama. Preste atenção nesse espectro, certo? Agora a gente vai ver o que é um metileno, na verdade, a mais, a diferença que ele dá no espectro. Ácido carboxílico, linear, certo? Sem ramificações. Uma unidade, um CH2 a mais, muda muito o espectro, porque agora a gente volta a ter a possibilidade daquele nosso velho conhecido, o rearranjo de McLaughlin, certo? Carbono carbonílico, alfa, beta, gama. Olha a intensidade do 60, do íon de razão massa carga 60, certo? Carbono gama. Agora eu tenho a possibilidade do rearranjo. Esse rearranjo é muito favorecido, anel de 6 membros, forma um cátion estável, carboxilato. E aí ele passa a ser o pico base do espectro, certo? A gente observa os mesmos íons anteriores, algumas exceções, né? O espectro anterior, então eu tenho 88, menos 17, 73. Eu tenho 45, que a gente viu anteriormente, nessa quebra aqui. Os íons ainda estão aqui, certo? Só que agora, com a presença desse metileno a mais, eu tenho um carbono gama com hidrogênio ligado, o rearranjo acontece e o pico base passa a ser o do rearranjo de McLaughlin, certo? Vejam que o próprio íon molecular diminui muito de intensidade, certo? Porque como essa fragmentação é muito favorecida, ela se forma em grande quantidade e aí a quantidade do íon molecular diminui muito, certo? Vocês já uma característica de cadeias um pouco mais longas é isso.
Quanto maior a facilidade de fragmentação, quanto maior a estabilidade do fragmento formado, menor vai ser a intensidade do íon molecular. E aqui a gente tem um ácido carboxílico aromático. Aqui a gente tem duas funções, né? Um ácido carboxílico de um lado e uma função para éter do outro. Beleza? De qualquer forma, para compostos aromáticos, de forma geral, a gente vai ver íon molecular de alta intensidade. Certo? E, além do íon molecular de alta intensidade, a gente tem a quebra da ligação com a saída do radical hidroxila, gerando 135. Todo o restante do espectro é de bem mais baixa intensidade do que esses dois. Certo? Então, isso é bem característico de ácido carboxílico aromático. De compostos aromáticos em geral. Dúvidas? Ácidos carboxílicos? Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim. Tá, beleza. Vamos dar uma olhadinha em aminas agora. A gente abrangeu, já cobriu a maioria dos compostos carbonílicos, só tem mais uma classe assim mais importante. Aliás, mais duas. A gente ainda vai ver. Aminas. Primeira coisa é que ela vai obedecer a regra do nitrogênio. Então, se eu não tiver nitrogênio, eu tiver um número par de nitrogênios, o íon molecular vai ter massa par. E se eu tiver número ímpar de nitrogênios, eu vou ter um íon molecular com massa ímpar, certo? De forma semelhante aos álcools, eu vou ter um íon molecular de baixa intensidade ou ausente. Quanto maior a cadeia, mais fácil dele não aparecer. E a clivagem alfa é bem favorecida, certo? Ela é favorecida porque vai levar à formação de um carbocátion que é estabilizado pela doação dos elétrons do nitrogênio. Então, essa clivagem alfa, ela é muito favorecida porque esse carbocátion ele vai ser estabilizado pela ligação do par de elétrons livres do nitrogênio, certo? Isso é ainda mais favorecido do que com o oxigênio, porque o nitrogênio tem mais caráter doador de elétrons, né? É menos eletronegativo, então ele tem caráter mais doador de elétrons do que o oxigênio. Então, se eu tiver uma clivagem alfa de uma amina primária, eu vou ter a formação do íon com razão massa-carga 30, certo? Então, independente do tamanho da cadeia, né? Essa cadeia aqui pode ser grande, pode ser pequena, essa clivagem vai levar à formação do íon de razão massa-carga 30. E aí é uma das características de aminas primárias. Tilamina. Você vê que para uma cadeia tão pequena, o íon molecular já é baixo, né? Íon molecular, razão massa-carga ímpar, certo? Clivagem alfa leva à formação do íon com hemoveseb 30, pico base do espectro. Nesse caso aqui, eu tenho uma amina secundária, simétrica, né? Os dois substituintes são iguais, massa ímpar, e como eu tenho duas metilas aqui, ó, tenho metila desse lado, metila desse lado, qualquer quebra alfa para gerar esse cátion aqui, para gerar esse cátion aqui, vai levar a perda de 15 unidades de massa, né? Então, uma quebra nessa metila ou nessa metila leva ao mesmo íon, por isso que ele é tão intenso. Beleza? E o nosso 30 está lá de novo. Se eu tiver uma amina terciária, aí a quebra já muda de figura. Nesse caso aqui, o íon molecular aparece, o pico base vai ser novamente vindo dessa quebra alfa. E agora, como eu tenho 3 metilas, a possibilidade da saída de qualquer uma das 3 aumenta bastante, né? Então, se a gente observar aqui, ó, o 30 diminuiu bastante e o íon que vem da saída de uma metila aumenta bastante. Qualquer uma dessas 3 quebras leva ao mesmo íon, né?
o íon de razão massa carga 86, por isso que ela é tão favorecida. Além disso, quando eu tenho uma cadeia grande o suficiente, de novo, eu tenho um par de elétrons livre no nitrogênio, se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, eu posso ter um rearranjo com a saída de um radical e a formação de uma amina cíclica, certo? Isso é bastante favorecido com N igual a 4, pelo mesmo motivo que a gente observa isso no rearranjo de McLaughlin. Porque aqui eu formo um anel de 6 membros, né? Um anel estável, com baixa tensão anelar, então é favorecida a formação dessa espécie. De razão massa carga 86. Quando ela é linear, vejam que nesse caso aqui, eu não tenho a possibilidade de formar um anel de 6 membros, né? O 86 vem da saída de uma metila. Mas se essa cadeia fosse linear, eu observaria também esse 86, só que nesse caso o fragmento formado seria um ciclo. Beleza? Dúvidas? Até aqui? Não? Certo. Quando eu tenho aminas cíclicas, quando o nitrogênio está no anel, eu vou ter novos mecanismos mais prováveis de fragmentação. Então, por exemplo, a saída de um radical hidrogênio, do hidrogênio radicalar, é favorecida nesse caso, porque o carbocátion secundário que seria formado aqui é estabilizado pela presença do nitrogênio, certo? Então, a perda de um hidrogênio aqui é bem favorecida. Para formar o do 85, formar o 84. Além disso, eu posso ter a quebra de duas ligações com a formação de um novo ciclo. Aliás, formação de um novo ciclo. E eu vou ter a saída do cátion de razão massa carga 42, certo? Vejam que agora eu tenho uma tripla ligação formada com o nitrogênio, a quebra dessas duas ligações aqui. Eu posso ter quebra de duas ligações aqui também, nessa posição do ciclo, e aí eu formo o íon de razão massa carga 57, com a saída de um eteno, certo? É bem comum para ciclos para compostos cíclicos, a saída de unidades de eteno. Se eu tiver um ciclo grande o suficiente, eu posso ter a saída de mais de uma unidade. É bem comum. A partir desse cátion radical, eu posso ainda perder uma metila, certo? E formar o íon de razão massa carga 42. Então, para essa estrutura, por exemplo, de uma amina cíclica, esse 42 vai aparecer bastante no espectro, porque ele é formado a partir de dois mecanismos diferentes, certo? Para aminas ligadas a anéis aromáticos, eu vou ter de novo saída de radical, de hidrogênio radicalar. Então, do 93 a gente forma 92. E aí eu tenho um rearranjo para a saída de um ácido cianídrico, certo? Formando o ciclo de razão massa carga 66, certo? Essa redução de anel também é importante, principalmente quando eu tenho a saída de um grupo estável, né? De uma molécula neutra e estável. Como saiu uma molécula neutra, eu posso ter ainda a saída de radicais. Beleza? Então a gente tem compostos aromáticos, de forma geral. Eu vou ter íon molecular de alta intensidade, a perda de um hidrogênio, nesse caso aqui, é favorecida da mesma forma que a gente forma o tropílio, a gente vai formar um carbocátion aromático aqui. Com a redução do anel, eu formo 66, a saída de ácido cianídrico. Eu tenho ainda a possibilidade, se eu tiver uma cadeia lateral grande o suficiente, eu tenho a possibilidade de mais um rearranjo de McLaughlin. Então, vocês veem por que eu falo tanto desse rearranjo, porque ele vai acontecer. Sempre que é possível que ele aconteça, ele vai acontecer. Se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, isso aqui seria um análogo de uma carbonila, né? Se eu considerar que esse carbono aqui seria o análogo do carbono carbonílico,
e esse nitrogênio análogo do oxigênio, eu tenho carbono alfa, beta, gama, carbono gama, portando hidrogênio, rearranjo de McLafferty. Beleza? Saída de molécula neutra, manutenção do caráter de cátion radical. Dúvidas? Como é que vocês estão até aqui? Todo mundo entendendo? Acho que vou precisar dormir com um livro hoje para sonhar com esse negócio, entender melhor. É muito mecanismo. Mas os mecanismos, eles se repetem. Então, se você pensar, por exemplo, McLafferty, que é o que a gente está mais comentando. Se eu entender como é que ele funciona na carbonila de aldeído, eu vou entender em ácido, em éster, em amida. O tipo do mecanismo vai ser o mesmo. O que vai mudar é a função orgânica. Mas o mecanismo, ele se processa da mesma forma. Beleza? Alguém tem mais dúvidas da lista? Vocês querem ter alguma dúvida a mais hoje? Não? A minha dúvida seria sobre a entrega, se poderia ser até hoje meia-noite. Certo. A lista, eu vou fazer o seguinte, eu vou alongar o prazo da lista 1 até meia-noite, mas a lista 2 vai ficar para amanhã, para o mesmo horário, certo? Já que eu estou dando essa colher de chá para vocês agora, a lista 2 fica para o horário certo. Quando foi que você postou a 2, professor? Oi? A 2, quando foi postada, eu não tinha nem visto. Eu acho que eu coloquei no mesmo dia. Eu coloquei a 1 e a 2 no mesmo dia. Foi não, professor. Colocou. Foi não? A 2 foi liberada hoje? Foi hoje. Eu até fiquei assim, poxa, a Acho que umas 4 horas que ela liberou. É verdade. Não, até que liberou o final de semana. Desde o Pois final de pra mim semana só já chegou tá. hoje. Porque para mim só liberou hoje. A mim Deixa eu ver também. aqui, peraí. Deixa eu parar aqui a gravação. Quando o senhor foi perguntar Enquanto a gente tá conversando. qual a dúvida, em qual lista, eu fiquei